Mauro, você publicou no teu blog, mas eu queria que você explicasse para a nossa audiência aqui também sobre essa questão dos títulos do Flamengo, né? O Bruno Henrique e o Arrascaeta foram contemplados, né? Foram homenageados com a camisa 14 do Flamengo em relação à conquista, o número de conquista de títulos, né? E muita gente falou que eles passaram Zico, Júnior, Gabriel e se tornaram os jogadores com mais títulos no Flamengo. Você conversou com o Roberto Assaf, né? Parece que ele publicou um estudo e não é bem assim, né, Mauro? Eu publiquei um texto dele no meu blog. O Assaf, para quem não conhece, ele é um grande rubro-negro, jornalista, também autor de 20 livros, né? Sobre Flamengo, futebol carioca, seleção brasileira. E ele contesta os números, e eu acho que ele está correto, porque esse levantamento foi feito há alguns meses pelo jornal O Globo, e ele ignora, por exemplo, Taça Guanabara, por exemplo. E a Taça Guanabara foi muito importante. Para quem não sabe, a Taça Guanabara ela é só 5 anos mais jovem do que a Libertadores da América. E ela era um torneio separado do Campeonato Carioca, ela não era o primeiro turno do campeonato, ela vira só em 72, e mesmo depois que ela passou a ser a primeira parte do campeonato, ela era valiosíssima. E aí o Assaf cita vários exemplos de jogos de Taça Guanabara com públicos extraordinários. O famoso jogo em que o Zico perde o pênalti contra o Vasco é a final de Taça Guanabara. É a Taça Guanabara. E vários jogos importantes de Taça Guanabara aconteceram. Ele lembra que em 70, né, Copa do Mundo começando, o Flamengo estava jogando Taça Guanabara e ganhando no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. E estava começando a Copa do Mundo. Então, assim, é chutar a história para escanteio. O Zico tem, na verdade, 23 títulos pelo levantamento do Roberto Assaf, Júnior tem 22, e a Arrascaeta e o Bruno Henrique tem 18, não 14. Enfim, a história é maltratada demais nesse país, então isso não é bem uma novidade, né? Mas mais detalhes está lá no blog, eu fiz um vídeo no canal também. E é claro que essa geração de flamenguistas aí, nascidos em 2019, acham que isso não vale, né? Assim, a Taça Guanabara você tinha que jogar 14 partidas, 13 partidas, para 12, 13, para ser campeão. Jogava com Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Bangu. O América era um time que competia na época. Chegou a ganhar a Taça Guanabara, inclusive. Né? Aí acham que é mais importante uma Supercopa que é um jogo. É um jogo. Não, mas esse jogo você tem que ganhar a Copa do Brasil. Mas você já ganhou o troféu da Copa do Brasil. Aí a Supercopa, esse é um jogo. Aí esse jogo vale mais. E assim, era outra época. Não tinha a Copa do Brasil, não tinha a Recopa Sul-Americana, não tinha a Supercopa, não tinha a Sul-Americana, né, além da Recopa, a Sul-Americana. Não tinha a Copa do Nordeste, que hoje os times nordestinos não tinha nada disso. Você tinha Campeonato Carioca, né, na época, anos 60, e Taça Brasil, que é um torneio que os campeões estaduais jogavam. Então o campeonato ocupava todo ano. O Rio e São Paulo depois parou, que eu vi um pouco antes, depois ele para. Aí no final dos anos 60 vem o Robertão, que é o embrião do Campeonato Brasileiro. Então, assim, basicamente você jogava entre os times do Estado. Tinha muito pouco intercâmbio, gente. E mesmo depois dos anos 70, o Campeonato Brasileiro surge em 71, você tem o Campeonato Brasileiro, mas você tem o Campeonato Carioca ocupando metade do ano ou mais. Eram 3 turnos, mais a final. Eram longos campeonatos. Jogava todo mundo contra todo mundo, pontos corridos, classificar. Aí o campeão aí ia para a final, triangular final, quadrangular final, o mata-mata final, né, com 2 times, enfim, dependendo do ano, das mudanças de regulamento que aconteciam também naquela época. Não eram nem tantas, mas aconteciam. Então, assim, simplesmente pegaram um pedaço da história e jogaram fora. Até você pega jogos com 150 mil pessoas no Maracanã e você fala, isso não valeu nada. Como não valeu nada? Derrubava técnico, se comemorava o título, a gente chorava e sofria, né? Chorava também, né, como torcedor. Eu, por acaso, não tenho o hábito de chorar com futebol, não sei porquê. Choro com um monte de coisa, no futebol não choro, mas enfim. Mas as pessoas vibravam, comemoravam, a imprensa dava destaque, e o jornal O Globo fazia o pôster do campeão da Taça Guanabara. Você chegava lá no barbeiro, lá estava lá o pôster, lá no botequim, né? Na padaria, geralmente depois do Vasco, né? Vasco campeão da Taça Guanabara, geralmente o dono da padaria era português, né? Tinha o pôster do Fluminense, do Botafogo. O Botafogo, ele ganhou, ele ficou sem ganhar título muito tempo, né? Um dos argumentos do Botafoguense antes do título de 89 era o seguinte: só nós fomos bicampeões, porque em 67 e 68 o Botafogo ganhou a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca, que eram 2 campeonatos diferentes, eram competições separadas. E só o Botafogo ganhou. Como não tinha importância? Um absurdo isso aí. Mas, enfim, eu só cedi o espaço para o texto do Assaf tentando colocar a realidade da história. Isso é história, gente. Agora, se alguém acha que tem capacidade de reescrever a história, mas eu acho que não importa. Meu amigo, o que você acha, o que eu acho, não importa.
importa são os fatos. Você achar que jogos de um torneio que arrastava multidões e grandes clássicos, aquilo não valeu nada, então, peraí. É dar muita importância ao seu momento nesse universo e ignorar o passado. Achar que o passado não valeu nada. Isso aí, até eu citei outro dia. Você pega o título do Corinthians 77, é um campeonato estadual. É claro que o estadual perdeu importância, gente. É evidente. Mas em 77 ele valia muito. E para os corintianos, aquele campeonato, ele vale mais do que qualquer brasileiro. Até do que o Mundial. Para os corintianos aquilo foi tudo. Por quê? Foram 23 anos sem ganhar nada. Gerações de corintianos sem ganhar nenhum título. 3 jogos duríssimos com a Ponte Preta. Com a Ponte Preta. E eu me lembro bem que na época, no colégio de Niterói, no dia seguinte, na escola, a gente só falava disso. Mais do que dos jogos daqui, porque chamou tanta. Era um fenômeno, porque não era esse mundo globalizado. Não tinha internet, não tinha TV a cabo. Mas os jogos passaram para o Rio de Janeiro, passaram para o Brasil inteiro, e todo mundo falava: nossa, será que o Corinthians vai ser campeão e tal? Muita gente até torceu por uma certa, entre aspas, pena de ver os corintianos sofrendo tanto tempo sem ganhar nada. No ano anterior teve o famoso jogo da invasão no Maracanã contra o Fluminense. Então, estadual, cara. Eu entendo que hoje ele vale muito menos, mas ele teve o seu momento. E ignorar isso, daqui a pouco os caras vão achar que a época do tricampeonato com Dida não valeu nada, porque era estadual. Só está faltando isso. Entendeu? A goleada no América, sofreu goleada, deu goleada. O tricampeonato do gol do Valido com o Zizinho e Campaninha não valeu nada. Daqui a pouquinho algum gênio vai dizer isso. Algum garoto de 20 e poucos anos, que nasceu para o futebol em 19, vai escrever um negócio desse e o jornal vai publicar. Ah, para com isso. Estudar um pouquinho, né? Chega de dar bico na história, cara. É o que mais fazem nesse país há algum tempo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.